Lembra-se da última vez que subiu umas escadas sem pensar 2 vezes? Ou de se levantar do sofá de uma só vez, sem aquele gemido baixo que já se tornou parte da sua rotina? Aquela dor no joelho, que começa como um incômodo e lentamente se transforma numa companhia constante e indesejada. Primeiro, impede-o de fazer longas caminhadas. Depois, torna a simples tarefa de ir às compras um verdadeiro desafio. De repente, a sua vida, que era cheia de movimento, começa a encolher, limitada pelas 4 paredes da sua casa e pelo medo da dor. Eu conheço essa realidade muito bem. Vivi nela durante anos. Cada estalido do meu joelho era um lembrete da minha fragilidade, da juventude que parecia ter fugido para sempre. Os médicos diziam que era a idade, o desgaste natural. Mas eu recusava-me a aceitar que o resto da minha vida seria passado a evitar o movimento. Foi essa recusa que me levou a uma descoberta que mudou tudo. Uma bebida simples, preparada com ingredientes que provavelmente já tem na sua cozinha, tornou-se o meu ritual matinal sagrado. E hoje posso dizer com toda a certeza que os meus joelhos parecem novos. Neste vídeo, vou partilhar consigo o segredo desta bebida poderosa e outros hábitos simples que me ajudaram a caminhar sem dor outra vez. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a peça que falta no seu puzzle para uma vida sem dores. Vamos começar por aquilo que transformou as minhas manhãs e, consequentemente, a minha vida. Não é uma pílula mágica, nem um tratamento caro vindo do estrangeiro. É uma bebida quente, reconfortante, que preparo religiosamente todos os dias assim que acordo. É a primeira coisa que faço, antes mesmo do café. E o ingrediente principal, a estrela deste elixir, é o açafrão das Índias, também conhecido como curcuma. Sei que pode parecer simples demais para ser verdade, mas peço-lhe que me ouça com o coração aberto. Durante séculos, na medicina oriental, o açafrão foi venerado não apenas como um tempero, mas como um poderoso anti-inflamatório natural. A dor que sentimos nos joelhos, nas ancas, nas costas, na maioria das vezes, tem uma raiz comum: a inflamação crônica. É o nosso corpo a gritar por ajuda, a sinalizar que algo está errado. O que os medicamentos fazem, muitas vezes, é apenas silenciar o grito, mas não resolvem a causa do problema. A curcumina, o composto ativo do açafrão, atua diretamente na fonte, ajudando a acalmar essa inflamação de dentro para fora. Imagine um pequeno fogo a arder constantemente na sua articulação. A curcumina é como um bombeiro gentil que, dia após dia, vai apagando essas chamas. Mas há um segredo para ativar todo o seu poder. O açafrão por si só não é facilmente absorvido pelo nosso corpo. Precisa de uma pequena ajuda. E essa ajuda vem de um ingrediente igualmente humilde: a pimenta preta. Uma simples pitada de pimenta preta moída na hora aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. É uma diferença abismal. Então, na minha bebida, a base é sempre uma colher de chá de açafrão em pó de boa qualidade e uma pitada generosa de pimenta preta. Mas não fica por aqui. Para combater a dor, precisamos de mais aliados. O segundo ingrediente é o gengibre. Se o açafrão é o bombeiro, o gengibre é o analgésico natural. Ele contém compostos chamados gingeróis, que têm demonstrado reduzir a dor e a rigidez muscular. Sabe aquela sensação de rigidez pela manhã, quando parece que as articulações levaram uma eternidade a aquecer? O gengibre ajuda a combater isso. Eu uso um pedaço pequeno de gengibre fresco, com cerca de 2 centímetros, que ralo finamente para libertar todos os seus óleos e propriedades. O seu sabor picante e quente também torna a bebida muito mais reconfortante. O terceiro elemento fundamental é o sumo de meio limão. O limão não está lá apenas pelo sabor. O nosso corpo, para reparar a cartilagem desgastada das articulações, precisa de colagênio. E para produzir colagênio, precisa de vitamina C. O limão é uma fonte fantástica e natural de vitamina C. Além disso, apesar de ser ácido ao paladar, tem um efeito alcalinizante no corpo, o que também ajuda a reduzir a inflamação geral. Por fim,
Para completar a minha poção matinal, adiciono uma colher de sopa de colagênio hidrolisado em pó. Este foi um passo que adicionei mais tarde e que fez uma diferença notável na elasticidade e resistência das minhas articulações. Pense na cartilagem dos seus joelhos como uma almofada. Com o tempo, essa almofada desgasta-se. O colagênio é a matéria-prima que o corpo usa para tentar reparar essa almofada. Ao fornecer-lhe colagênio de fácil absorção, estamos a dar-lhe as ferramentas de que precisa para a reconstrução. Então, a receita é simples. Numa chávena grande, coloco a colher de chá de açafrão, a pimenta preta, o gengibre ralado e o pó de colagênio. Adiciono um pouco de água quente, não a ferver, para dissolver tudo e formar uma pasta. Depois, encho a chávena com mais água quente, espremo o sumo de meio limão e mexo bem. Bebo isto lentamente, enquanto ainda está quente. O sabor é intenso, terroso, picante e um pouco ácido, mas com o tempo aprendi a amá-lo, porque associo-o ao alívio e à liberdade. Nas primeiras semanas a mudança não foi drástica, foi subtil. Notei que conseguia levantar-me da cama com um pouco menos de rigidez. Depois de um mês, percebi que já não hesitava antes de descer as escadas. Aos 3 meses, fiz uma caminhada no parque, algo que não fazia há anos, e no dia seguinte, a dor era mínima, em vez da agonia que eu esperava. Esta bebida não é um milagre que funciona da noite para o dia. É um compromisso, um ato diário de cuidado e respeito pelo seu corpo. É dizer ao seu corpo: eu estou a ouvir-te e vou dar-te o que precisas para curares. Foi o primeiro e mais importante passo na minha jornada para reconquistar o movimento. Claro que esta bebida, por mais maravilhosa que seja, não age no vácuo. Ela foi a porta de entrada para eu perceber que a nossa alimentação e os nossos hábitos diários são as ferramentas mais poderosas que temos para cuidar da nossa saúde. Ao começar o dia a nutrir o meu corpo de forma tão intencional, comecei a questionar o que lhe dava durante o resto do dia. E descobri que havia outros alimentos que podiam potenciar ainda mais o efeito anti-inflamatório e regenerador. Um dos maiores aliados que encontrei vive no mar. Estou a falar dos peixes gordos, como a nossa tão querida sardinha, a cavala ou o salmão. Estes peixes são incrivelmente ricos em ácidos gordos ômega 3. Sei que já ouviu falar disto, mas talvez não tenha percebido o quão crucial é para as suas articulações. O ômega 3 é como o óleo que lubrifica as engrenagens de uma máquina. Ele reduz a inflamação a um nível sistêmico, ou seja, em todo o corpo, e ajuda a manter as membranas celulares flexíveis e saudáveis. Tentei incluir peixe gordo na minha alimentação pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Uma simples sardinha assada com batata cozida e uma salada de pimentos, um prato tão português e tão humilde, tornou-se um dos meus medicamentos preferidos. A diferença na fluidez dos meus movimentos nos dias seguintes era notável. Outra descoberta que me pareceu vinda diretamente da cozinha das nossas avós foi o caldo de ossos. Lembra-se daquelas canjas de galinha que nos curavam de tudo quando éramos crianças? O segredo não estava apenas no carinho, mas também nos nutrientes libertados pelos ossos durante a cozedura lenta. O caldo de ossos, feito ao cozer lentamente ossos de galinha, vaca ou porco durante horas, é uma fonte riquíssima de colagênio natural, glucosamina e condroitina. São exatamente os mesmos compostos que se vendem em cápsulas caras nas farmácias para a saúde das articulações. Fazer o caldo em casa é econômico e incrivelmente nutritivo. Eu preparo uma panela grande ao fim de semana e congelo em pequenas porções. Depois, uso-o como base para sopas, para cozer arroz ou simplesmente bebo uma chávena quente antes de dormir. É reconfortante e sinto que estou a dar um banho de nutrientes diretamente às minhas cartilagens. Além da comida, tive de reavaliar a minha relação com o movimento. Eu tinha medo de me mover porque associava o movimento à dor. Mas um fisioterapeuta muito sábio disse-me algo que nunca esqueci. O movimento é uma loção para as articulações. A imobilidade é o pior inimigo de uma articulação com artrose. Quando não nos movemos, o líquido sinovial, que é o lubrificante natural da articulação,
torna-se espesso e não circula bem. O movimento suave e controlado ajuda a bombear este líquido, nutrindo a cartilagem e mantendo-a saudável. Não estou a falar de correr uma maratona. Comecei com algo muito simples, exercícios de mobilidade na cama antes mesmo de me levantar. Rodar os tornozelos, dobrar e esticar os joelhos suavemente, sem forçar, apenas para acordar as articulações. Depois passei a fazer pequenas caminhadas diárias de 10 a 15 minutos. O truque era encontrar uma superfície macia, como um caminho de terra batida num parque ou relva, para evitar o impacto forte do asfalto. E, claro, usar calçado de boa qualidade, com um bom amortecimento. Aos poucos a confiança voltou e as caminhadas tornaram-se mais longas. Hoje, caminhar é o meu momento de meditação, de liberdade, e não de tortura. Por fim, um hábito que parece óbvio, mas que muitos de nós negligenciamos: a hidratação. E não me refiro a qualquer líquido, refiro-me à água pura. As nossas cartilagens são compostas por cerca de 80% de água. Quando estamos desidratados, elas são das primeiras a sofrer. Perdem a sua capacidade de amortecimento, o que aumenta o atrito entre os ossos e, consequentemente, a dor. Passei a ter sempre uma garrafa de água perto de mim e a bebericar ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. A sede já é um sinal de que o corpo está em déficit. Pequenos goles frequentes são muito mais eficazes do que beber 2 copos de uma vez. A minha urina tornou-se mais clara, a minha pele melhorou e, mais importante, senti os meus movimentos mais suaves, como se tudo estivesse mais bem lubrificado por dentro. Cada um destes hábitos, somado à bebida matinal, criou um efeito de bola de neve positivo. Um hábito puxava o outro, e juntos eles reconstruíram a minha capacidade de viver sem dor. Ao olhar para trás, percebo que a minha jornada não foi apenas sobre encontrar a bebida certa ou os alimentos corretos. Foi sobre mudar a minha mentalidade. Foi sobre parar de ver o meu corpo como um inimigo que me traía com dor e começar a vê-lo como um parceiro que precisava da minha ajuda e atenção. Esta mudança de perspectiva abriu-me os olhos para outras práticas que foram a cereja no topo do bolo. Uma delas foi a importância do sono. Durante anos, dormi mal, acordando várias vezes durante a noite, muitas vezes por causa da dor no joelho. O que eu não sabia é que é durante o sono profundo que o nosso corpo realiza a maior parte dos seus processos de reparação. As hormonas de crescimento são libertadas, os tecidos são reparados e a inflamação é reduzida. Dormir mal é como pedir a uma equipa de construção para reparar um prédio durante um terremoto. É impossível. Comecei a criar um ritual de sono. 1 hora antes de ir para a cama, desligava a televisão e o telemóvel. Tomava um banho quente para relaxar os músculos. Lia um pouco de um livro. Às vezes bebia um chá de camomila. Criei um ambiente escuro e silencioso no quarto. Demorou tempo, mas o meu corpo começou a responder. As noites de sono tornaram-se mais longas e reparadoras. Acordava a sentir-me não só com menos dor, mas também com mais energia e clareza mental para enfrentar o dia. Outro ponto crucial foi gerir o estresse. Quando estamos estressados ou ansiosos, o nosso corpo liberta uma hormona chamada cortisol. Em pequenas doses, o cortisol é útil, mas quando vivemos em estresse crônico, os níveis de cortisol estão constantemente elevados, o que promove a inflamação em todo o corpo. O estresse estava literalmente a alimentar o fogo nas minhas articulações. Encontrei o meu refúgio em técnicas de respiração simples, apenas 5 minutos por dia, sentado confortavelmente, a inspirar lentamente pelo nariz, contando até 4, a segurar o ar por um momento e a expirar lentamente pela boca, contando até 6. Este ato simples de focar na respiração acalma o sistema nervoso de uma forma incrível. É como carregar num botão de reset para o corpo e para a mente. Encontrei também alegria em passatempos que me relaxavam, como cuidar das minhas plantas ou ouvir música clássica.
Tudo o que me tirava da espiral de preocupações sobre a dor e o futuro era bem-vindo. Por último, e esta foi a dica que me surpreendeu, aprendi a importância do sol. A nossa pele produz vitamina D quando exposta à luz solar, e a vitamina D é absolutamente essencial para a saúde dos ossos e para a função imunitária. Muitas pessoas com dores articulares crônicas têm deficiência de vitamina D sem o saberem. Não é preciso passar horas a torrar ao sol. Apenas 15 a 20 minutos de exposição solar nos braços e pernas, de preferência no início da manhã ou ao fim da tarde, podem fazer uma enorme diferença. Este pequeno ritual diário de apanhar sol não só me ajudou fisicamente, como também melhorou imensamente o meu humor. Sentia-me mais otimista e com mais energia. Estas pequenas peças, a bebida matinal, a alimentação anti-inflamatória, o movimento suave, a hidratação, o sono reparador, a gestão do estresse e a vitamina do sol, juntaram-se para formar um novo quadro da minha vida. Um quadro onde a dor não é a personagem principal, mas sim uma memória distante. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar, se lhe dermos as ferramentas certas. Não se trata de uma única solução milagrosa, mas sim de uma sinfonia de pequenos cuidados diários que juntos compõem a música de uma vida saudável e feliz. Comece com um passo. Talvez seja a bebida matinal. E depois, com paciência e amor por si mesmo, acrescente o passo seguinte. Você merece viver sem dor. Você merece a liberdade de movimento.